2020 veio e passou. 2021 veio e passou. Chegamos a 2022. As casas ou os espaços onde habitamos têm hoje significados totalmente alterados. Sim, eu estou falando da pandemia e de toda a reestruturação que aconteceu em nossas rotinas. Deixamos os nossos escritórios, quem pôde deixou até mesmo de sair para evitar o contágio do Covid. E nossas casas se tornaram nossos locais de trabalho, de descanso, de lazer e também de estudo. O Futuro se Equilibra de hoje olha para a moradia, aspecto tão significativo quando pensamos em dignidade, direitos humanos e equidade, dentro e fora da educação. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir, e te convido a vir comigo pensar sobre os impactos da habitação ou a falta de habitação na aprendizagem. Um amigo meu, médico, assegurou-me que, desde o berço, a criança sente o ambiente, a criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. A Clarice Lispector escreveu isso enquanto refletia sobre pertencimento. O título desse texto se chama Pertencer. O berço onde dormimos já nos diz um pouco sobre quem somos. O chão onde nós pisamos e o teto sobre nossas cabeças também. A mesa onde estudamos, quando há, também molda a maneira como nos relacionamos com a aprendizagem. Você que já é ouvinte deste podcast sabe que nós sempre iniciamos as discussões trazendo uma história real. Desta vez, vamos contar uma situação que ocorreu com a professora Elaine Bogo, que recebeu um pedido inusitado de um de seus alunos durante uma aula remota. Quem interpreta é a Sarito Rodrigues. Em maio de 2021, com a pandemia causada pelo coronavírus ainda no auge, a gente dentro de casa, dando aula via chamada de vídeo, eu abri a minha conta no Twitter e escrevi: meu aluno pediu para sair da aula porque a casa não tinha telhado e o tempo estava fechando. Precisava ajudar a mãe a colocar a lona no telhado. Foi um movimento de espanto que me fez escrever isso. Eu aqui na minha casa, nesse estado que faz um frio danado, que é o Paraná, eu percebi que eu conhecia pouco sobre alguns dos meus alunos. Eu sou professora há 36 anos. Dou aula desde os meus 16 anos, quando eu comecei no magistério. Há 6 anos eu trabalho na rede pública estadual de ensino e aqui na escola nós temos todo tipo de situação financeira e contexto social. Desde aqueles que têm alguma condição até os que passam muita necessidade. Eu escrevi esse tweet, não tinha intenção de que ele tornasse viral, ele era para externar um desconforto, era isso. Aqui existem muitos estudantes em situações muito difíceis de vida, com casos de gravidez precoce, em insegurança alimentar, coisas assim desse tipo, mas foi o pedido dele que me impactou demais. Esse meu aluno, que aqui eu vou chamá-lo de Pedro, ele veio do centro-oeste brasileiro junto com sua família, uma família muito unida, muito ligada, e que se preocupa com a vida escolar do garoto. Ele mora numa região mais afastada da escola, numa área rural. São 8 quilômetros que ele precisa percorrer por uma estrada de terra para estudar. O Pedro tem mais outros 3 irmãos, 2 adultos e uma mais nova que está com 9 anos. O Pedro tem 12.
não o conheci quando estávamos em aulas presenciais e no período de aulas remotas, ele não abria muito a câmera, apesar de ser um pedido formal para que todos estivessem com as câmeras ligadas. Eu não podia exigir. Eu sabia que as condições de internet não eram sempre as melhores para todo mundo. O Pedro, mesmo assim, ele assistia às aulas sentado num banco de pedra, perto de algumas árvores, porque a internet que usava era da avó, ou seja, ele não estava dentro de casa no horário da escola. Era muito comum ele pedir licença para usar o banheiro, já avisando que ele iria demorar um pouco, porque o lugar ficava longe de onde ele estava. Ele é muito educado, sempre pedia licença. Mas nesse dia, a licença foi diferente. Ele me disse que precisava sair e que não iria voltar. E aí foi a história do tweet. A casa dele não tinha telhado e ia chover. De início eu pensei que fosse uma telha quebrada ou alguma coisa dos cômodos da casa que estava sem telha. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? À noite, uma coordenadora mandou no grupo de professores um vídeo. Alguém tinha ido até lá para filmar a casa e não era um cômodo sem telhado, era a casa inteira. A casa inteira de um único cômodo. Eu fui até lá para ver a situação pessoalmente. Tive dificuldade de início para encontrar a casa, mas eu me deparei com um cenário onde havia falta de energia elétrica, fogão, chuveiro, tanta coisa. E diante de tudo isso, eu encontrei uma família unida, feliz, que me disse repetidas vezes: olha, o Pedro gosta muito de estudar, ele vê aula de qualquer jeito. E via mesmo. Em dias de chuva, sentado no banco de pedra, ele usava uma capa de plástico para se proteger. Como se aprende desse jeito? Ele é um bom aluno, desde que chegou, é alguém preocupado em ajudar os outros e na hora de montar grupos, por exemplo, é um dos que tem mais dificuldade, é de quem ele se aproxima. O tweet que eu fiz só crescia em audiência, mais de 100 mil curtidas, 10 mil retweets, muitas respostas. Eu até conversei com meu marido sobre ter me arrependido da publicação. Eu não queria expor a família, mas estávamos recebendo uma atenção que podia ser revertida positivamente para melhorar as condições de vida do Pedro. Foi assustador. Eu comecei a receber transferências vindas de lugares do Brasil e de fora do país. Dubai, Nova York, Londres. Com essa ajuda, podíamos impedir que o Pedro me pedisse licença mais uma vez para cobrir a casa com a lona. Alugamos rapidamente uma casa para a família ficar enquanto fazíamos os concertos na casa deles. Além de recebermos ajuda com alimentação, nós também conseguimos ajuda das outras pessoas da cidade que doaram um computador, resolveram um problema de energia elétrica. Um outro arranjou internet. Agora estamos nos ajustes finais para que eles possam voltar para casa. Ela tinha problemas estruturais e a maior parte do dinheiro arrecadado depois do meu tweet foi para consertar a estrutura da casa. Então eu decidi abrir uma vaquinha para conseguir o restante que precisava e finalizar a reforma. Batemos a meta em 24 horas. O Pedro é um menino muito esforçado. Passou de primeira no 7º ano, sem precisar de recuperação. Inclusive, quando recebeu a notícia, logo me mandou um WhatsApp com a foto dizendo que tinha passado de ano. Eu não conhecia a realidade do Pedro, que ia muito além do que eu sequer podia imaginar, mas eu sei que o lugar onde vivemos faz uma diferença muito grande em como aprendemos. E ainda bem que aquele meu tweet viralizou e que a gente conseguiu alterar um pouco a realidade dessa criança.
Os desafios seguem, muitos, todos os dias. Muitas crianças e jovens à minha volta precisam de diferentes tipos de ajuda. Mas que bom que mais nenhuma delas vai precisar sair da aula porque telhado não existe. A meta número 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quer garantir que até 2030 exista acesso de todos e todas à habitação segura, adequada e a preço acessível. Além disso, prevê urbanizar favelas e facilitar o acesso a serviços básicos. Mas a realidade atual é difícil. O IBGE aponta que 85% da população brasileira vive em centros urbanos, o que não significa, necessariamente, que viva em condições ideais. O ranking de saneamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil revelou que seriam necessários aproximadamente 357 bilhões de reais ao longo de 15 anos para que todos os brasileiros tenham acesso a serviços de água e esgoto. Isso levando em consideração os custos médios atuais. No episódio sobre pobreza menstrual, que você pode ouvir no feed desse podcast, nós falamos sobre as relações entre pobreza menstrual e condições de saneamento e infraestrutura. No caso do ambiente, a situação pode ser semelhante. Ter um lar, no sentido mais amplo possível, ou seja, com condições básicas de saúde e higiene, alimentação, local para estudo, é extremamente importante. E isso começa desde a primeira infância. Esse primeiro ano, né, é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde emocional e física também. Essa é a Beatriz Goulart, arquiteta, urbanista e educadora. Então, obviamente, que essa saúde vai nos deixar apto ou não para observar, para captar as linguagens mais diversas que a escola começa a organizar para a nossa vida. E aí a gente começa a perceber que quem tem um lar, não só uma casa, né, quem tem uma morada, uma habitação, com as condições mínimas de direito, que seja alimentação, conforto ambiental, ou seja, um telhado, um chão, uma coberta, alimento na geladeira, no fogão, afeto, né? Ou seja, essa casa, ela não é só infraestrutura física, mas ela vem recheada de outras coisas, né? E muitas vezes não há uma preocupação, até por desconhecimento dos responsáveis, em oferecer essa infraestrutura mínima de ergonomia, né, para fazer um dever de casa, para você ter uma estante organizada. Ou seja, nem a nossa casa parecia ser habitada, mas era apenas um lugar onde eu dormia, mas que ninguém, os crianças, os filhos, não estão ligando muito como é que é cuidar da roupa, nem o lixo. Então essa consciência do lar também ficou claro que ela desconectava o processo de aprendizagem sobre onde que eu estou, quem sou eu, assim como o desconhecimento do próprio corpo. De acordo com uma pesquisa feita pela McKinsey, cerca de 330 milhões de famílias estão financeiramente ameaçadas pelos custos de habitação, com uma projeção de que esse número chegue a 440 milhões em 2025. As consequências de uma moradia que não é adequada e que é precária são muitas e influenciam negativamente a vida das pessoas. No caso do Pedro, personagem de nossa história de hoje, apesar das dificuldades, ele continuou persistindo nos estudos, mas a um custo alto demais, precário demais. O espanto que a professora Elaine teve também deve ser o nosso, mas por mais bem intencionada e bem-sucedida que tenha sido sua atitude, não cabe aos docentes se responsabilizar pelas casas de seus alunos. Esse problema requer ações articuladas. Mas isso vai depender de políticas públicas intersetoriais, né? Porque não pode ser só uma vontade de um gestor ou de uma professora.
mas o trabalho numa turma, na primeira B, naquela escolinha, mas é fundamental que isso esteja desenhado na articulação do plano diretor, do plano de saúde, do plano de assistência, do plano de desenvolvimento urbano, né, no plano de educação, de cultura, para que as políticas públicas deem suporte a essas ações articuladas, né, para que elas tenham sentido e apoio, né. Nós conversamos também com o Luiz Corrara, engenheiro civil e doutor em arquitetura e urbanismo, que escreveu a tese Relação entre as condições de moradia e o desempenho escolar, estudo com crianças residentes em cortiços. Apesar de ter sido escrita em 2009, pouca coisa mudou em relação aos impactos que um ambiente tem no desempenho escolar de uma pessoa. Luiz Corrara desenvolveu um estudo com crianças da 4ª série da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, que fica no bairro do Glicério, em São Paulo. Na segunda etapa do episódio, vamos ouvir algumas reflexões que o Luiz nos trouxe sobre a pesquisa que fez. Muitas das experiências que ele vivenciou são recorrentes em cenários diversos e ilustram bem a importância de entender que o ambiente onde se vive tem total relação com a aprendizagem. Eu participei, fiquei assistindo muitas aulas, crianças dormindo durante a aula e muitas vezes levando bronca ainda da professora porque dormia na sala de aula. Outra questão que pude perceber é que as crianças não têm o lugar adequado para guardar os materiais. Eu vi uma professora dizendo assim, não adianta o Estado dar material para essas crianças que elas não sabem cuidar. Os pais dela não sabem cuidar os materiais. Aí eu fui ver o lugar que elas guardavam o material. Como não tem espaço para guardar, muitas vezes era só um prego onde pendurava a mochila ou guardava o material onde também guardava comida. Então, quando chegava na escola, muitas vezes o material estava manchado com óleo e a criança ainda era reprimida pelos professores porque não cuidava adequadamente dos materiais. E os materiais chegavam sujos, então, além de tudo, dela não ter condições, ela chegava na escola e sofria repressão. Aqui, o Luiz relembra como as condições de habitação que encontrou tinham um impacto determinante na maneira como as crianças olhavam para o próprio futuro. Uma primeira questão foi assim, observar que as crianças que moram nessas moradias, ela não têm um descanso adequado, porque, em geral, o espaço para dormir é menor do que o número de pessoas. Eu percebia, mesmo dialogando muito com as crianças, que o fato de morar numa moradia em condições precárias, isso gerava discriminação, mas ela também sentia com uma autoestima rebaixada, como se ela fosse menos cidadã. Isso fazia com que ela não acreditasse no futuro dela. Então, essas condições de moradia, elas atingem o aprendizado das crianças de várias formas. Olha, eu vejo que os aprendizados das crianças, ela ocorre na escola e também depois em todas as outras vivências que a criança tem, vivências positivas ou negativas. Então, a moradia, o lugar social que ela está, também interfere de uma forma positiva ou negativa no aprendizado das crianças. Luiz ressalta que é muito importante que a escola e o corpo docente observem as condições de moradia dos estudantes. Então é fundamental que a educação, os professores e a escola levem em conta também a realidade específica das crianças. Por exemplo, e conhecer um pouco mais. Eu lembro, só para ilustrar um pouco aquilo que você traz, uma professora contando como às vezes eles estão distantes da realidade específica de cada grupo de criança. Um dia, umas crianças pequenas estavam correndo na mesa de tomar lanche. E a professora me disse, eu tomei todos os cuidados pedagógicos de não reprimir a criança de imediato, dizendo, menino, desce dessa mesa, né, que falta de educação. Ela falou, chamei a criança para dialogar, para que ela fizesse um processo dela, a compreensão. E aí ela disse que perguntou para o menino, na sua casa você come onde você pisa? E ela percebeu que a criança ficou num olhar estranho, não entendeu o que a professora estava perguntando.
Aí a criança, depois de um certo tempo, acho que de não entender o que ela estava querendo dizer, você pisa onde você come, a criança respondeu, lá em casa, eu como no chão e piso o chão, professor, assim, querendo dizer que coisa mais estranha que ela está fazendo uma pergunta. Eu só estou dizendo porque na hora de você criar uma pedagogia, uma metodologia, não basta boa intenção e uma boa reflexão de forma genérica da pobreza e das condições que essas crianças vivem. É preciso conhecer a realidade concreta dessas crianças, né? Por que ela não faz lição, por que ela chegou mais agitada, por que ela dormiu na sala de aula, por que ela veio cheirando mal, tem vários aspectos. O Futuro se Equilibra é o podcast do Porvir sobre equidade na educação e conta com o apoio do Instituto Unibanco. Você pode conferir a transcrição deste episódio no Porvir. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir, e roteirizei esse episódio junto com Juan Oliveira. Quem produziu foi a Larissa Werneck e a Gabriela Cunha, e quem editou foi o Gabriel Reis. Eles são a Podmix. Agradeço à professora Elaine Bogo pelo esforço em melhorar as condições do Pedro e por aceitar dividir conosco sua história. Obrigada também a Sarito Rodrigues pela interpretação. Não deixe de compartilhar esse podcast com outras pessoas. Isso nos ajuda a crescer. Agradeço pela escuta e até a próxima.